Fala, minha amores, tudo bom? Hoje mais um papo afiado com o Jacaré, no último dia do ano, mas o ano não pode acabar sem fofoca, né? Essa semana, né, nos últimos meses, tá saindo vários assuntos quentíssimos, parece que 2024 tá pra acabar e 25 vai começar com tudo, né? Mas vou trazer aqui um pouco hoje eu quero fazer um react do TEDx do Just Baldoni. Por quê? Hoje a treta que a gente vai falar é envolvendo a Blake Lively, essa daqui, opa, do Gossip Girl, né? Antiga Serena Van der Woodson, eternizada aí nessa personagem, que recentemente fez um filme falando sobre doméstica, né? E na época do filme já começou a acontecer algumas coisas estranhas envolvendo o nome dela. Não que ela nunca tivesse envolvido em polêmicas, não que ela nunca tivesse sido considerada uma pick girl, né? Mas neste momento, principalmente ali uns 3, 4 meses atrás, começou a vir algumas coisas mais a fundo sobre ela, né? E recentemente saiu que ela processou seu colega de cena, né, e também produtor do filme Justin Baldoni. O Justin, ele é um cara que é conhecido há muitos anos em Hollywood por todo seu movimento crítico, né, trazendo aí é, trazendo obras de questões sociais, trazendo a visão que até então a gente achava que era uma visão da hora dele, né, mediante alguns assuntos, mas o tiro, né, meu bem, saiu pela culatra. Como um bom e qualquer esquerdomacho, o boy foi lá e não surpreendeu. Como que eu quero fazer então aqui? É, Quero falar um pouco sobre ele e trazer a reação do TEDx, né? Porque, por incrível que pareça, ele fez um TEDx chamado Man Enough. O que isso quer dizer? Homem o suficiente, né? Onde ele fala sobre construção de masculinidade, enfim. Eu não assisti ele ainda, eu não assisti o TEDx, vi só uns 2 minutinhos para ter a reação aqui junto com vocês. E logo depois a gente deschava mais um pouquinho sobre esse assunto com a Blake, combinado? Bom, vamos ver então vamos ver esse TEDx dele, né? Entender um pouquinho melhor sobre quem que é Justin Baldoni. It's my job to stay on script, to say my lines, and bring to Eita, life a character that some. vou voltar um pouquinho. As an actor, I get scripts. And it's my job to stay on script, to say my lines, and bring to life a character that someone else wrote. Over the course of my career, I've had the great honor playing some of the greatest male role models ever represented on television. You might recognize me as male escort number one, photographer, date rapist, shirtless date rapist from the award-winning Spring Break Shark Attack, shirtless medical student, a shirtless steroid-using con man, and in my most well-known role as Raphael, a brooding, reformed playboy who falls for, of all things, a virgin, and who's only occasionally shirtless. That represent the kind of man I am in my real life. But that's what I love about acting. I get to live inside characters very different than myself. But every time I got one of these roles, I was surprised. Because most of the men I play ooze. Ele fala que ele gosta de fazer personagem que não tem nada a ver com ele. Aparentemente não é bem essa situação, não, né? Justin. Machismo, charisma, and power. And when I look in the mirror, that's just not how I see myself. But it was how Hollywood saw me. And over time, I noticed a parallel between the roles I would play as a man, both on screen and off. I've been pretending to be a man that I'm not my entire life. I've been pretending to be strong, a man that I'm not my and off. Between the roles I would play as a man, both on screen and off. Leve um minuto aqui, eu divaguei. Achei que ele tinha falado Man Enough, mas foi off, né, que ele falou. Off. I've been pretending to be a man that I'm not my entire life. I've been pretending to be strong when I felt weak,
confident when I felt insecure, and tough when really I was hurting. I think for the most part, I've just been kind of putting on a show. But I'm tired of performing. And I can tell you right now that it is exhausting trying to be man enough for everyone all the time. Aqui agora, quando ele fala Man Enough, que dá o nome do TEDx, do TED dele, né? TEDx, né? É nessa parte que dá nome. Gente, eu não vou ver esses 18 minutos não, porque, enfim, meio preguiça de ver ele falando, mas vamos lá mais um pouco. Now, right? My brother heard that. Now, for as long as I can remember, I've been told the kind of man that I should grow up to be. As a boy, all I wanted was to be accepted and liked by the other boys. But that acceptance meant I had to acquire this almost disgusted view of the feminine. And since we were told that feminine is the opposite of masculine, I either had to reject embodying any of these qualities or face rejection myself. This is the script that we've been given. Right? Girls are weak and boys are strong. This is what's being subconsciously communicated to hundreds of millions of young boys and girls all over the world, just like it was with me. Well, I came here today to say, as a man, that this is wrong, this is toxic, and it has to end. Assim, né? Ele não mentiu. Nada do que ele tá falando aqui é mentira, né? Mentira no sentido do que somos ensinados, enfim. Sou um homem gay, então existe aí suas particularidades, socializado também. Não tá mentindo, mas aí é aquele negócio, né? Quando a gente vai pra prática, as coisas elas são um pouco diferentes do que realmente deveriam ser, né? Já tive contato com várias pessoas dessas. Eu vim de movimento estudantil, né? Então estive presente bem, ainda mais lá há 10 anos atrás, né? Ali em 2014, 2015. Muitas pessoas hipócritas, assim, ó. Hipocrisia reina. Não que eu não seja hipócrita, né? Eu também sou pessoa extremamente hipócrita. No sentido de que eu tento fazer as coisas do jeito certo, do jeito que eu acredito ser certo. Nem sempre consigo. Mas é muito doido porque eu não tento esconder. Não sei, pelo menos é a minha percepção, né? Às vezes as pessoas que estão em volta de mim, né, amor? Pode achar diferente. Mas, enfim, vamos lá, vamos ver. Now, I'm not here to give a history lesson. We likely all know how we got here, okay? But I'm just a guy that woke up after 30 years and realized that I was living in a state of conflict. Conflict with who I feel I am in my core, and conflict with who the world tells me as a man I should be. But I don't have a desire to fit into the current broken definition of masculinity, because I don't just want to be a good man. I want to be a good human. And I believe the only way that can happen is if men learn to not only Gente, é aqui que a gente começa já ver as red flags, né? É bem discurso, como que ele chama? Morgan Freeman, né? Como que é? Eu não sei falar inglês. No, we are all human beings. Enfim, bem discursinho Morgan Freeman mesmo, assim, ó. Eita, vamos ver. embrace the qualities that we were told are feminine in ourselves, but to be willing to stand up, to champion, and learn from the women who embody them. Now, men, I am not saying that everything we've learned is toxic, okay? I'm not saying there's anything inherently wrong with you or me. And men, I'm not saying we have to stop being men. But we need balance, right? We need balance. And the only way things will change is if we take a real honest look at the scripts that have been passed down to us from generation to generation, and the roles that, as men, we choose to take on in our everyday lives. So speaking of scripts, the first script I ever got came from my dad. My dad is awesome. He's loving, he's kind, he's sensitive, he's nurturing, he's here.
He's crying. But, sorry, Dad, as a kid, I resented him for it because I blamed him for making me soft, which wasn't welcomed in the small town in Oregon that we had moved to, because being soft meant that I was bullied. See, my dad wasn't traditionally masculine, so he didn't teach me how to use my hands. He didn't teach me how to hunt, how to fight, man stuff. Instead, he taught me what he knew, that being a man was about sacrifice and doing whatever you can to take care of and provide for your family. Gente, quando ele começou a falar de sacrifício, eu já revirei os olhos, né? Porque, beleza, não ensinou ele a, por exemplo, bater de frente, a acontecer algo ali, como que é que as meninas da Natisa falam? Uma, na distorção. Enfim, quando aumenta os temperamentos ali, né? Evitar falar aqui que eu não sei se caiu ou não. Mas ensinou ele a ter outros traços tóxicos da masculinidade, como, sou provedor da família. Entendeu? Nós vamos ver o que ele vai falar. But there was another role I learned how to play from my dad, who I discovered learned it from his dad, a state senator who later in life had to work nights as a Pera, ele é de família de senador. janitor to support his family, and he never told a soul. That role was to suffer in secret. And now, 3 generations later, I find myself playing that role too. So why couldn't my grandfather just reach out to another man and ask for help? Why does my dad to this day still think he's got to do it all on his own? No caso, você pediu ajuda pra outra mulher, destruir outra mulher, né? Entendi. Entendi o ponto. I know men who would rather die than tell another man that they're hurting. But it's not because we're just all like strong, silent types. Sobre isso aqui, gente, é muito doido, porque isso até que lá em Marília, né, que é de onde eu venho, há uns anos atrás, estava com não sei nem que nome dá, né, mas estava acontecendo muitos casos de homens ali dos 40, 50 anos que tentavam ou realmente se desviver, né? E inclusive o pai de um conhecido meu quase aconteceu isso também, mas enfim, não foi. Realmente, né, se a gente for pegar umas taxas assim em relação a pessoas que tentam se autodesviver, é bem alta com homens ali na faixa dos 40, 50 anos. Homens que a gente até então sabe que é héteros, pai de família, enfim. Mas é muito doido como a masculinidade ela atinge todo mundo, né? Mas It's not. A lot of us men are really good at making friends and talking, just not about anything real. If it's about work, or sports, or politics, or women, we have no problem sharing our opinions. But if it's about our insecurities, or our struggles, our fear of failure, then it's almost like we become paralyzed. At least, I do. So, some of the ways that I've been practicing breaking free of this behavior are by creating experiences that force me to be vulnerable. So, if there's something I'm experiencing shame around in my life, I practice diving straight into it, no matter how scary it is, and sometimes even publicly. Because then, in doing so, I take away its power. And my display of vulnerability can, in some cases, give other men permission to do the same. As an example, a little while ago, I was wrestling with an issue in my life that I knew I needed to talk to my guy friends about. But I was so paralyzed by fear that they would judge me and see me as weak, and I would lose my standing as a leader, that I knew I had to take them out of town on a 3-day guys trip just to open up. And guess what?
it wasn't until the end of the third day that I finally found the strength to talk to them about what I was going through. But when I did, something amazing happened. I realized that I wasn't alone because my guys had also been struggling. And as soon as I found the strength and the courage to share my shame, it was gone. É a famosa homoafetividade, né? Que eu fico pensando, quantos desses caras será que namoram, são casados, enfim, possuem famílias, mas é com os amigos que ele consegue se abrir. Mesmo que seja difícil, entendeu? Às vezes tem casal ali, casal hétero, principalmente, né? Não vejo isso acontecendo tanto com casais LGBT, mas ainda acontece. Às vezes a pessoa passa ali anos junto com a pessoa sem trocarem uma conversa real, sabe? Sem falarem o que de fato estão sentindo e depositam toda essa, não sei, que nome que eu posso dar? Toda essa afetividade, uma afetividade, toda essa afetividade para outros homens e às vezes não com a pessoa que está ali do lado, né? E essa pessoa muitas vezes são mulheres, entendeu? Tô aqui até refletindo aqui, será que como homens, casais gays, por exemplo, a gente consegue, porque são outros homens e a gente consegue conversar melhor com eles? Mas aí, ao mesmo tempo, refletindo, não, minha melhor amiga tá na minha vida até hoje, assim, eu vivi a minha vida toda com basicamente mulheres, quase não me dava bem com homens, é, inclusive tanto héteros quanto gays, né? E, mas ainda assim é um desafio. Vejo pelo meu pai assim, não falo com ele faz uns 3 anos já. Acho que faz isso. Faz uns 3 anos. Um dia eu conto por quê aqui. Um dia eu faço um vídeo sobre isso. Mas eu sinto também que ele, meus tios, enfim. O meu avô também ele foi muito cedo. O meu avô, ele desencarnou quando eu tinha, faz o que, uns 15 anos já. E desencarnou porque se a gente for pegar assim, teorias espirituais, né? Ele também se autodesviveu, né? Ele teve cirrose hepática, não foi a primeira crise que ele teve, não parou de beber. Vai saber se o que meu avô fazia, né? Passava, na verdade. Mas eu sabia o que ele fazia. Eu sabia o que ele fez com a minha avó, sabia o que ele fez com os meus tios, com a minha mãe. Sei de muita coisa que eu passo hoje. Foi por conta da criação que minha mãe teve, que ele passou isso pra ela. Graças a Deus, hoje minha mãe tem uma relação muito boa em comparação a 15 anos atrás. Mas, assim, pelas minhas crenças, depois de 15 anos, eu espero que ele tenha saído. Espero, não tem outra palavra, que ele já tenha saído do umbral, né? Porque todo mundo ficou falando, ele foi pra um lugar melhor. Eu falei, sei não, viu? Mas enfim, aqui não é papo religioso. Mas é isso, sabe? A dificuldade de homens conversarem entre si, geralmente aí vão pra onde? Vão pra, enfim, bebidas. Eu tenho gente na minha família também com vários tipos de vícios. E geralmente a maioria são todos homens. Não que as mulheres da minha família não passem por isso, mas vira um ciclo, né? É muito doido isso. Now, I've learned over time that if I want to practice vulnerability, then I need to build myself a system of accountability. So I've been really blessed as an actor. I've built a really wonderful fan base, really, really sweet and engaged. And so I decided to use my social platform as kind of this Trojan horse, wherein I could create a daily practice of authenticity and vulnerability. The response has been incredible. It's been affirming, it's been heartwarming. I get tons of love and press and positive messages daily. But it's all from a certain demographic. Women. This is real. Gente, olha que doido, né? Analisando aqui, ó. São mulheres, geração Z, e millennials, basicamente. Então, ou seja, tem uma expectativa melhor. Eita, garganta. Tem uma expectativa melhor de. Expectativa melhor não, tem uma visão diferente do que as gerações passadas em relação a homens, né? E aí encontra um cara como esse. Realmente, assim, até eu tô aqui engajando com o que ele tá falando, e tô aqui, algumas coisas que ele tá falando, porque as coisas que ele fala
realmente fazem sentido e realmente são importantes, principalmente nós homens escutarmos sobre isso, né? Mas olha quem escuta. Ainda bem, nossa, que interessante esse gráfico, hein? Então, ali, ó, 18, 24 anos, 25, 34. Isso aqui é dado da meta, certeza. É 90% de mulheres. E eu percebo isso também. Eu não sei por que eu consigo atingir muito mais mulheres também. Qualquer coisa que eu tento construir é muito mais difícil atingir homens. Todas as contas, inclusive, tudo que eu faço, sempre tem lá 60% mulheres. Mas interessante isso aqui. This is real. Why are only women following me? Where are the men? Os homens, eles estão vendo outro tipo de conteúdo, né, querido? Assim, ó, tipo, se você quer atingir de fato a masculinidade, não é dessa forma que você vai atingir, entendeu? Pelo menos na minha visão. Eles não. Entre ali, passar um feed, passar enfim, a só For You, se vê um cara, principalmente com seu estereótipo, falando sobre masculinidade, ou ver futebol, ou ver, enfim, tantas outras coisas, inclusive de mulheres ali nas redes sociais, eles vão preferir ver isso, é óbvio, entendeu? Tipo assim, cara, tu é neto de senador. Então, tu teve um tempo pra pensar que provavelmente todos esses outros caras não tiveram. É possível sim falar com eles, é possível sim chegar até neles, né? Mas o seu objetivo era esse? Você realmente queria atingir esses caras? Porque se você quisesse, você que dá. Entendeu? Então, você estava falando para esses caras, você realmente queria atingir esses caras, porque quando a gente está falando sobre redes sociais, a gente sabe para quem a gente está produzindo conteúdo, a gente sabe quem a gente quer atingir. Então, se 90% das pessoas que chegaram para você são mulheres, alguma coisa tem aí. Ele não é uma pessoa qualquer, ele tem inclusive dinheiro para ter uma equipe muito boa ajudando ele nisso, e se ele quis atingir essa quantidade de mulheres, inclusive quando a gente falar sobre o caso de fato da Blake, não sei. Aí para depois vir perguntar, cadê os homens? Enfim, você é homem, você sabe que tipo de conteúdo que homem hétero cis consome. Tinha que pensar mais um pouco, né? Se você realmente, de fato, queria atingir eles, porque principalmente com as informações que estão saindo agora, não é ele que não são eles que você quer atingir, não é com eles que você quer conversar. Você quer conversar com mulheres e jovens, supostamente, né? About a year ago, I posted this photo. Now, afterwards, I was scrolling through some of the comments, and I noticed that one of my female fans had tagged her boyfriend in the picture. And her boyfriend responded by saying, "Please stop tagging me in gay shit." Thanks. As if being gay makes you less of a man, right? So I took a deep breath. Não, mano, não faz a gente, não me faz, eu sendo gay, não me faz menos homem, isso é fato, não deixa de fazer menos homem. Mas a questão é, pra quem, de novo, que você quer falar, entendeu? E como que você vai falar com essas pessoas? Entendeu? Se você ficar fazendo isso nas redes sociais mesmo, você vai mais afastar do que aproximar. Você quer realmente fazer um trabalho de base? Então chama o pessoal ali da sua comunidade, chama o pessoal que, senta, que mora ali na sua região, chama para fazer uma reunião na sua casa e falar sobre isso, é, para conversar sobre isso, entendeu? De semente em semente a gente pode conseguir alguma coisa. Fica muito mais bonito às vezes que sair pra internet e falar tudo isso e na prática fazer totalmente diferente, né? Breath. And I responded. I said, I said very politely that I was just curious because I'm on an exploration of masculinity and I wanted to know why my love for my wife qualified as gay shit. And then I said, honestly, I just wanted to learn. Mano, é esse tipo de comentário, porque se você falar realmente com uma pessoa ignorante, se você chegar com um textão desse, a pessoa vai falar, ih, ela quer me pagar de burra, aí ela fica com mais raiva ainda. Então, em vez de se aproximar, de você se aproximar, você só tá afastando a pessoa. Por quê?
ao meu ver, automaticamente você se coloca num pedestal, você se coloca num tom acima dela, e essa pessoa ela entende também que você está se colocando nesse tom acima dela. Isso aí pra mim não é chamar para o debate, não é chamar para conversar, entendeu? Manda um inbox pra ela, não precisa ser no perfil público, entendeu? Pra mim, no final, você ele só fez tudo isso, esse Just Baldoni só fez tudo isso pra depois chegar no TEDx e ter print pra falar sobre, entendeu? Não foi, nossa, realmente, é que nem ele falou aí, quero aprender. Será que você quer aprender mesmo? Não sei. Now, he immediately wrote me back. I thought he was going to go off on me, but instead he apologized. He told me how growing up, public displays of affection were looked down on. He told me that he was wrestling and Não, gente, chapei, ele chamou no inbox mesmo. Hey man, e aí, mano, eu aprecio such a rational and respectful. Alguma coisa sobre pensar, gente, meu inglês não é bom. Quite the contrary of immature response to your comments. Ele pensou que ele estava sendo irresponsável nos comentários. Ele costumava engajar com diversas. Ele não costumava engajar, né, com essas discussões. Cresceu numa família Middle Western, então meio oeste, centro-oeste, como que chama? Faroeste. É, eu grew up com dois irmãos e eu nunca desenvolvi de verdade e entendi o que significa é, articular palavras, como sentir por dentro. Tá, retira um pouco do que eu disse, porque ele chamou no privado, mas mesmo assim, pra mim só tava produzindo conteúdo. struggling with his ego, and how much he loved his girlfriend and how thankful he was for her patience. And then a few weeks later, he messaged me again. This time he sent me a photo of him on one knee proposing. And all he said was, "Thank you. I've been this guy. I get it." See, publicly, he was just playing his role, rejecting the feminine. Não esperava por essa agora. Não esperava por essa agora. Quase, eu choro bastante, tá? Eu choro bastante. Possivelmente vou me ver chorando aqui em algum momento. Mas eu deu uma emocionada realmente isso aí que aconteceu. Right? But secretly, he was waiting for permission to express himself, to be seen, to be heard, and all he needed was another man holding him accountable and creating a safe space for him to feel, and the transformation was instant. I loved this experience because it showed me that transformation is possible, even over direct messages. So I wanted to figure out how I could reach more men, but of course, none of them were following me. So I tried an experiment. I started posting more stereotypically masculine things. Like my challenging workouts, my meal plans, my journey. Gente, vocês viram o que eu falei? É estratégico. É estratégico. Você sabe quem você vai atingir com as coisas que você tá falando. E ele sabia naquele momento que ele não ia atingir homens héteros cis. Ele sabia. E aí o que ele fez? Ele mudou a estratégia dele. Tudo pra quê? Pra ter uma storytelling ali. Ele é muito bom no storytelling. Ele é um ótimo contador de história. E isso fica nítido no TEDx. Ele, não vou falar que ele tem um dom da oratória, mas ele pode ter desenvolvido isso durante toda a vida dele. Porque assim, eu estou aqui empolgadíssimo com o que ele tá falando. Entendeu? Mas no sentido de que ele está me levando na história, ele está conseguindo criar uma narrativa que nos prende. Mas será que eu sou público-alvo? Será que eu não sou? E aí, falando em público-alvo, aí vem para essa questão dele querer começar a atingir homens. Então, o que que ele começou a fazer? Postar coisas mais masculinas, né?
Então, gente, se um dia alguém aqui falar pra vocês que, não esperava, enfim. Até eu tá usando essa blusa amarela aqui é intencional. O que que não é intencional, entendeu? Então, vamos lá. Journey to heal my body after an injury. And guess what happened? Men started to write me. And then, out of the blue, for the first time in my entire career, a male fitness magazine called me. And they said they wanted to honor me as one of their game changers. Is that really game changing? Or is it just conforming? And see, that's the problem. It's totally cool for men to follow me when I talk about guy stuff and I conform to gender norms. But if I talk about how much I love my wife or my daughter or my Então, mas aí tá o desafio. Como que você vai unir essas duas coisas, sabe? Se você quer atingir essa galera, você precisa fazer esse tipo de conteúdo. Mas se você quer falar sobre isso também, como que você vai colocar ali no meio? Nossa, ficou bem. Como que você vai colocar ali no meio, entendeu? Como que você vai entrar com esse discurso, com essa conversa? Então, cara, você tem grana pra caralho. Tu tem uma equipe, inclusive hoje, né? Saindo aí os casos mais recentes. Cara, você teve grana pra contratar a mesma PR. Gente, eu vou referenciar muito na Tisa aqui dentro, porque eu amo elas. Elas, inclusive, me inspiraram muito a estar aqui falando com vocês hoje. Mas como fala a Nath, né? Ele tem uma equipe de PR, assim, ó, maravilhosa, de relações públicas, né? Então, ele contratou a mesma equipe ali que afundou a Amber Rose lá, do caso Johnny Depp, enfim. É a mesma galera. E aí, depois eu vou mostrar aqui as mensagens, mas o que eles falam na mensagem, assim, você fica assim, cara, será que é a mesma? Porque as mensagens eu vi, as mensagens não foi react, eu realmente vi antes. Você fica assim, será? Não parece a mesma pessoa que fez esse TEDx, que tá falando isso e que você tá escutando agora, com as mensagens que fez. E aí a gente entra na questão da estratégia. Aí a gente entra no intencional. O que que você realmente quer fazer, né? 10-day-old son. How I believe that marriage is challenging but beautiful. Or how, as a man, I struggle with body dysmorphia. Or if I promote gender equality, then only the women show up. Where are the men? So, men, 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 men. I understand. Growing up, we tend to challenge each other. We got to be the toughest, the strongest, the bravest men that we can be. And for many of us, myself included, our identities are wrapped up in whether or not at the end of the day we feel like we're man enough. But I got a challenge for all the guys, because men love challenges. I challenge you to see if you can use the same quality. São homens que gostam de desafio. Quem gosta de desafio é uma sociedade capitalista. Entendeu? Não são homens, eu sou homem por ser homem. Não, a sociedade capitalista nos colocam nessa constância de nos compararmos, sermos comparados, a gente se colocar, enfim, uma competitividade eterna. Uma competitividade que não acaba. Qualities that you feel make you a man, to go deeper into yourself. Your strength, your bravery, your toughness. Can we redefine what those mean and use them to explore our hearts? Are you brave enough to be vulnerable? To reach out to another man when you need help? To dive headfirst into your shame? Are you strong enough to be sensitive? To cry whether you are hurting or you're happy, even if it makes you look weak? Are you confident enough to listen to the women in your life? To hear their ideas and their solutions, to hold their anguish and actually believe them, even if what they're saying is against you? And will you be man enough
To stand up to other men when you hear locker room talk, when you hear stories of sexual harassment, when you hear your boys talking about grabbing ass or getting her drunk, will you actually stand up and do something so that one day we don't have to live in a world where a woman has to risk everything and come forward to say the words, "Me too"? Gente, esse Me Too aí é o Eu Também, né? Que aconteceu, se não me engano, com Harvey Weinstein, que, enfim, um produtor aí de Hollywood, se eu não me engano, tem até a ver ali com o P. Diddy. Preciso confirmar isso lá com a Nativa depois. Mas esse Me Too foi referência a uma exposição que aconteceu desse produtor, e aí virou todo um movimento nos Estados Unidos das mulheres compartilharem que ela também sofreu algum tipo de, né? Então, só para quem não sabe, acredito que quem tá aqui provavelmente vai saber, mas This is serious stuff. I've had to take a real honest look at the ways that I've unconsciously been hurting the women in my life. And it's ugly. My wife told me that I had been acting in a certain way that hurt her and not correcting it. Basically, sometimes when she would go to speak, at home or in public, I would just cut her off mid-sentence and finish her thought for her. It's awful. The worst part was that I was completely unaware when I was doing it. It was unconscious. So here I am doing. eu também já fiz isso. Eu faço isso com todo mundo, na verdade, né? Eu tenho um problema mesmo de deixar as pessoas falarem. É, percebo isso faz um tempo já, mas sinto que. Mas não, né? Eu sinto que eu tenho essa tensão maior quando é com mulheres, mas eu tenho essa tendência pra não deixar ninguém falar. Isso é foda, né? Para as pessoas que convivem comigo. Mas vamos lutando aí, né? Vamos tentando melhorar. Mas essa parte realmente é algo que pega. Não só para as pessoas que estão em volta, mas pega pra gente também quando a gente tem consciência que a gente está fazendo isso, né? E aí depois são as ações para que vão se repetindo o menos possível até parar em algum momento. Doing my part, trying to be a feminist, amplifying the voices of women around the world, and yet at home, I am using my louder voice to silence the woman I love the most. So I had to ask myself a tough question. Am I man enough to just shut the hell up and listen? I gotta be honest, I wish that didn't get an applause. Guys, this is real. And I'm just scratching the surface here because the deeper we go, the uglier it gets, I guarantee you. I don't have time to get into porn and violence against women or the split of domestic duties or the gender pay gap. But I believe that as men, it's time we start to see past our privilege and recognize that we are not just part of the problem, fellas, we are the problem. The glass ceiling exists because we put it there. And if we want to be a part of the solution, then words are no longer enough. There's a quote that I love that I grew up with from the Baha'i writings. It says that the world of humanity is possessed of two wings, the male and the female. So long as these two wings are not equivalent in strength, the bird will not fly. So women, on behalf of men all over the world who feel similar to me, please forgive us for all the ways that we have not relied on your strength. And now I would like to ask you to formally help us, because we cannot do this alone. We are men. We're going to mess up. We're going to say the wrong thing. We're going to be tone deaf. We're more than likely probably going to offend you. But don't lose hope. We're only here because of you. And like you, as men, we need to stand up and become your allies as you fight against pretty much everything. We need your help in celebrating our vulnerability and being patient with us
as we make this very, very long journey from our heads to our hearts. And finally, to parents. Instead of teaching our children to be brave boys or pretty girls, can we maybe just teach them how to be good humans? So back to my dad. Growing up, yeah, like every boy, I had my fair share of issues. But now I realize that it was even thanks to his sensitivity and emotional intelligence that I'm able to stand here right now talking to you in the first place. The resentment I had for my dad, I now realize had nothing to do with him. It had everything to do with me and my longing to be accepted and to play a role that was never meant for me. So while my dad may have not taught me how to use my hands, he did teach me how to use my heart. And to me, that makes him more of a man than anything. Thank you. Gente, esse aqui, vou até tirar aqui, ó, que me deu até calor agora. É legal esse TEDx, esse TED, importante. As coisas que ele falou pontuais. Mas essa mesma pessoa, assim, ele tá passando aí por um processo muito difícil. Porque o que eu vou mostrar agora, inclusive, não parece que é a mesma pessoa que está em cima desse palco, entendeu? O que está acontecendo, inclusive, com a Blake Lively esse ano, é uma coisa assim que, gente, ela pode ter caído em algumas próprias armadilhas. Ela falou realmente algumas coisas assim, tipo, foi meio, entendeu? Tipo, meio Regina George, por exemplo. Mas, talvez de uma forma desproporcional, como que isso vem falando sobre a carreira dela e sobre quem ela é como pessoa, né? Então, vamos lá, olha. O que aconteceu? Há uns 4, 5 meses atrás, foi bem na época do filme, onde estava rolando as divulgações, começou a vir várias coisas da Blake Lively à tona, né? E aí, inclusive, até a Natisa fizeram um vídeo falando sobre a queda dela e comparando, falando, gente, será que ela realmente é a Serena da vida real? E pra quem não sabe, a Serena Van der Woodsen, ela era enfim, uma Regina George aí, só que com muito mais grana, né? Da elite de Manhattan, enfim. E a Blake, ela se consagrou muito pós essa personagem, porque ela assumiu esse papel do mundo da moda que a Serena tinha, né? E, enfim, tanto é que, inclusive, até a Natisa mesmo falam, não sei se é nesse vídeo ou em outro, que, que a única galera que curte ela é de quando ela fez Quatro Amigos em um Jeans Viajante, né? São ali as cascas de bala dela. De restante, por todo lugar que ela passa, existe treta envolvendo o nome dela. Existe gente falando mal dela, que ela é difícil de lidar ali no ambiente, enfim. Só que eu particularmente nunca tinha visto dessa forma que veio esse ano, né? E aí, há uns 4 meses atrás, começou a sair muita coisa sobre ela, né? Tipo, realmente, assim, um trabalho de relações públicas que deixou ela canceladíssima, né? Alguns desses vídeos, por exemplo, vou trazer aqui, olha o que First acontece. of all, congrats on your little bump. Congrats on your little bump. J-Lo, is that you? Asking for like my address or my phone number or like my location share. Or I could just location share you and then we could I'm just Blake, really? And they just gushed and gushed about Leighton and didn't say a word. Nothing. Essa questão da a Leighton é a Blair Waldorf, né? E aí é muito engraçado, porque na série, a Serena, inclusive eu reassisti a série esse ano, né? A Serena, ela é toda ali, a personagem mais amada, né? A Leighton, que é a Blair, no começo muita gente não gostava dela, eu era uma dessas pessoas, mas depois eu fui meio que fã casal Chuck e Blair. Mas o que essa mina tá falando é que todo mundo que era do set de Gossip Girl gostava da Leighton e não da Blake. Leighton, então, a Blair e a Blake, a Serena, né? Isso é um tanto quanto curioso. E no começo daquele vídeo, peraí, gente.
Perdão. E aí, no começo daquele vídeo, tá falando sobre essa aqui sobre a barriga, né? Porque o que que acontece? A Blake tava grávida. A Blake, ela engravidou do Ryan, né? Se eu não me engano. E, e aí a repórter até falou, nossa, que vai elogiando, não o corpo dela, falando que ela tava gorda, né? Não que ser gordo seja uma ofensa. É, mas ela tava elogiando ali a barriga dela, o bebê, né? Por ela estar grávida e ela dessa resposta atravessada. Não, linda, parabéns pela sua barriga, né? Então, tipo, nada a ver. Mas vamos lá. Eita, voltou. Vamos pra First frente. of all, congrats on your little bump. Aqui hoje. Hoje a gente vai contar pra vocês por que a internet soltou a mão da Blake Lively. Gente, o último vídeo foi sobre ela. A gente queria ter feito um outro vídeo hoje que a gente teve que empurrar pra domingo, que vocês também vão gostar. Tem a ver com hip hop, Rihanna, Jay-Z, enfim. Voltem aqui no domingo, mas meu ponto todo é: não tem como a gente não falar da Blake Lively. Ela continua sendo o assunto mais quente da internet. Ela é a loira a ser odiada nesse mês. Ela é Gente, esse vídeo, ele tem 4 meses, se eu não me engano, 4 meses já. Foi na época, inclusive, que eu comecei a acompanhar as meninas, né? Esse vídeo já tem um tempo falando sobre ela, mas muito interessante que a Nath fala que ela é a loira da vez para ser odiada. Isso me lembra muito o episódio de South Park, que é o episódio da Britney Spears. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque o episódio ele é meio macabro, mas falam ali sobre esses urubus que são paparazzi, a mídia, o grande público, enfim, né? E aí a loira da época, né, quando o episódio saiu, era a Britney, a próxima loira seria a Miley Cyrus. Então é até interessante a Nath falar dessa forma, né? Essa é a loira odiada da vez, porque aparentemente a mídia estadunidense principalmente tem essa tendência de não só esse ódio contra mulheres, mas um padrão aí para um padrão estético até de quem vai derrubar, né? a mulher alvejada da internet. Será que é, tipo, isso tudo mesmo? Ela realmente é Hitler 2.0 ou ela só tá sofrendo pela cultura de cancelamento que cada dia faz uma nova vítima da internet? Todo dia novos podres dela saem, todo dia novas visões e pessoas que já trabalharam com ela, já fizeram alguma coisa com ela, voltam e ressurgem à tona porque ela parecia já ser uma mean girl desde o princípio. Será que Serena Van Der Woodsen não era um personagem, sim, um alter ego? Vem com a gente que a gente vai lembrar tudo que aconteceu com a Blake nesses últimos 15 anos de carreira. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta. Gente, quem quiser ver o vídeo depois, tá lá no canal das meninas, maravilhoso canal. Inclusive, tenho me mantido nos últimos meses atualizado com a cultura pop graças a elas, né? Mas esse vídeo, ele acaba sendo muito interessante, por quê? Porque foi bem na época que começou a pipocar cada vez mais questões sobre a Blake Lively. E elas não sabiam, na verdade, né? Que na verdade tudo isso era um golpe de relações públicas. Era um golpe que o Justin Baldoni, esse anterior, que falou tudo isso em relação à masculinidade, em relação a mulheres, que ele fez? Ele contratou uma PR, uma relações públicas, para fundar a Blake Lively. E aí, neste momento, foi que, inclusive, as meninas fizeram esse vídeo, né? Que elas colocaram lá sobre. Enfim, entram lá, o vídeo é extremamente detalhado, elas fazem um trabalho, assim, ó, de jornalismo até, né? Eu dou uma gaguejada que eu não sei nem que palavras que utilizar para elas. Mas se vocês querem saber e ficarem antenados também com o mundo pop, sigam elas, que vai dar bom. Mas é engraçado no sentido o quê? Engraçado trágico, tá? Elas fizeram esse vídeo na mesma época que começou a pipocar muitas coisas sobre a Blake Lively e ela passando por um outro cancelamento, né? Que nem elas falaram, será que a Serena Van Der Woodsen era um alter ego, e foi isso que a mídia tentou construir nos últimos meses. Até que chega agora em dezembro, nas últimas 2 semanas, Blake Lively, ela faz o quê? Acusa seu companheiro de cena e produtor do filme que ela acabou de fazer de, é, de abuso, de violência e... Não sei se eu podia falar isso, mas vamos lá. Acusou ele. E acusou ele de coisas, né? Que ele ali no próprio TEDx que a gente acabou de assistir falava ser contra, né? Então, se liguem nisso daqui,
Cadê? É esse As vídeo? 11 mensagens de... É esse daqui mesmo, ó. As 11 Esse cara aqui, o Gabriel Mahalen, eu acho que é assim que fala, né? Fez um vídeo de 11 mensagens expondo o Jason Baldoni. Olha o que ele, presta atenção, de verdade, presta atenção, vou olhar aqui olhando para você agora. Presta atenção às mensagens que ele e as relações públicas que ele contratou esse ano trocaram. As 11 mensagens de texto mais perturbadoras de Justin Baldoni contra Blake Lively. Blake Lively deu de presente de Natal pro Justin Baldoni um processinho nas costas dele, acusando ele de assédio sexual, calúnia e difamação. Todas essas mensagens de texto foram adquiridas através de uma intimação judicial. As primeiras 2 mensagens são relacionadas ao pacote de relações públicas que ele contratou. E também sobre o que está incluso em cada um desses pacotes. O primeiro, ele custa 175 mil libras e duraria um período de 3 a 4 meses, incluindo controle total do Reddit e contas derrubadas de redes sociais. Um outro pacote custa 25 mil dólares por mês e ele tem 3 meses de duração no seu contrato. Ele inclui criação de engajamento social dos fãs para ir e voltar com quaisquer contas negativas, ajudando a mudar a narrativa e permanecer no caminho certo. Em outra mensagem, ele conversa com a publicista do caso sobre como ele queria... Quando eu falo que nada, principalmente nesse mundo das mídias, é sem querer, é nisso que eu tô falando, sabe? Eles conseguem controlar narrativas a partir do engajamento do público. Olha que doideira isso. Então, assim, outro nível, entendeu? queria ser visto nas redes sociais. E ele fala exatamente sobre como ele queria que o filme fosse vendido através dele. E acabou que esse daqui foi um dos pontos que as pessoas mais defenderam sobre ele e criticaram a Blake, porque ele aparecia muito bem contextualizado sobre o filme e ela estava trabalhando de uma outra forma a promoção do filme, o que não agradou muitas pessoas. O que acontece, gente? Na época, ainda mais quando a Nath e a Isa soltaram um vídeo, ela tava bem assim, ai, paz e amor pra um vídeo que falava sobre questões domésticas, sabe? Então a galera não pegou muito bem, ai, traga seus florais, traga suas amigas, vamos ver esse filme juntos. E um filme sobre esse assunto não é, na minha visão também, não é dessa forma que você vai divulgar ele, né? Só que existe um ponto. Ela foi orientada, entendeu? Ela não ia fazer isso sem um time de relações públicas atrás ali do filme pra. E quem que controlava tudo isso? Justin Baldoni. Quem que controlava ali a galera do marketing, a galera da comunicação, de como que deveria ser a divulgação desse filme? Justin Baldoni. Então, tirem suas conclusões. Em outra mensagem também, a publicista afirma que estava tendo pensamentos imprudentes de querer plantar pedaços, ainda naquela semana, sobre como era horrível trabalhar com Blake Lively. Em uma Olha, é exatamente o que as meninas, inclusive, falaram lá no outro vídeo, né? Começaram a reaparecer diversas pessoas falando sobre como era ruim trabalhar com ela. E era o que eu estava falando também. Somente as atrizes do Quatro Amigas e um Disney Viajante que falam bem da Blake até hoje. De restante, todo mundo fala mal. E isso sempre teve rumores, assim, sempre foi falado em Hollywood sobre isso. Mas, por que que agora coisa de 15 anos atrás tá voltando à tona, né? Acho estranho. outra mensagem, né, a publicista do Justin afirma que a narrativa online é tão boa que os fãs ainda estão defendendo ele no meio daquela situação toda. E ainda parabeniza ela dizendo que fez um trabalho incrível. Em uma outra mensagem, depois que a campanha de difamação já estava acontecendo, o publicista afirma: Campanha de difamação, ou seja, algo planejado. Ou seja, algo que foi planejado para acontecer. Não foi assim, nossa, de repente um monte de gente começou a falar mal da Blake. Não. Foi algo que foi planejado, estruturado e aplicado.
A maioria das redes sociais estão pró-Justin e eu nem concordo com metade delas. A publicista responde, é porque a narrativa ficou muito boa. Elas também discutem Isso, gente. Se você sabe contar uma história, já era. O negócio é você saber contar a história. Se a narrativa tiver coesa, você consegue. Que nem eu aqui agora com vocês, estou treinando isso. É algo que, assim, eu sei contar uma história numa mesa de bar, eu sei sentar com amigos e falar sobre, enfim, diversos assuntos, mas redes sociais, comunicação pública é outra coisa, né? Então, o que eu estou tentando fazer aqui é aprender agora um pouco sobre isso. Mas um dos princípios é narrativa, storytelling, famoso, né? Storytelling. No final, tudo acaba se resumindo a isso, porque quanto melhor você sabe contar uma história, mais as pessoas acreditam em você. Que nem, por exemplo, independente aqui de ideologia, enfim, Lula e Bolsonaro. Enquanto o Lula, em uma época ali, estava, na verdade, Bolsonaro e Dilma, né? Enquanto o Bolsonaro ali estava falando, a Dilma estava falando sobre economia, pipipi, popopó, enfim, ela é uma economista, Bolsonaro já não, ele veio e falou do Joãozinho, lá do bairro da Conchichina, eu não sei se essa expressão é boa, enfim, de um lugar muito longe, é, ele... Ai, até fiquei mal, será que essa palavra... Eu não sei, depois eu acho que vou dar uma cortada. Eu vou cortar, daqui eu não vou falar, eu corto ali, tá? Onde eu parei. E aí, o que que acontece? O Bolsonaro, ele conta uma história de um garoto que mora num bairro periférico, e aí falando que ele não vai pra escola, enfim. Com quem que você vai se emocionar mais? Com uma pessoa que tá falando sobre números ou de um cara que tá falando sobre uma situação, entendeu? Então, quanto melhor a narrativa, quanto mais você sabe contar uma história, mais você atrai a atenção das pessoas e elas compram a sua ideia, entendeu? E isso não é só para redes sociais, não, é para vendas, inclusive, tá? Eu trabalho com vendas, eu sei do que eu tô falando. tem uma outra mensagem sobre como eles vão destruir ela, mas não podem ser objetivas nessa destruição. A mulher ainda enfatiza em outra mensagem dizendo: você sabe que podemos enterrar qualquer um. Assim, como fizeram, inclusive, com a Amber Rose, a ex do Johnny Depp, né? Porque no começo, toda aquela história, toda aquela treta que tava acontecendo, ela, o público, né, tava do lado dela, tava do lado da Amber Rose. Johnny Depp contratou essa relação públicas, parece que o jogo virou. Não parece, né? Realmente o jogo virou. Na época, Johnny Depp, enfim, ninguém queria saber do nome do Johnny Depp, inclusive ele perdeu o papel do Grindelwald, né, no Animais Fantásticos e Onde Habitam, em vários outros campanhas, enfim, um monte de coisa ele perdeu. Aí o que ele fez? Ele contratou essa mulher, essas relações públicas, e começou a campanha de difamação contra a Amber Rose. Então, realmente, ele sabe que essa equipe derruba qualquer conta, derruba qualquer pessoa. Isso já foi comprovado e está sendo de novo, né? Então, o que que acontece? É uma galera profissional. Tá cumprindo o que tá prometendo, né? Em outra mensagem, ela afirma: não se preocupe, eu não a ame e enviei em uma caixa para sua casa. E aí a outra publicista responde: droga. Basicamente dizendo: era isso que eu queria. E em um outro momento, a publicista que está trabalhando em todo esse esquema afirma: realmente as coisas estão aumentando. E é realmente triste porque só mostra que você tem realmente pessoas que querem odiar as mulheres. Segundo o processo, as mensagens O áudio aqui, esqueci. Gente, me fala, se aquele mesmo cara que a gente viu falando do TEDx parece a pessoa que tá trocando esse tipo de mensagem. A gente acha que as coisas elas são, mas na verdade elas são bem maiores do que aparentam ser, sabe? Os famosos icebergs aí, às vezes só dá só uma pontinha ali pra fora do mar. E aí quando você vai aprofundando, você vai vendo que as coisas são podres, entendeu? Que as coisas elas, enfim, são angustiantes pra não falar outra coisa. Então, é muito doido, porque lá no começo, quando eu falei que era realmente tudo estratégico, quem queria alcançar, ele sabia desde o começo.
Ele sabia desde o começo, desde quando ele começou toda essa movimentação, com certeza ele tinha uma equipe, eu acredito, tá? Não tô falando com certeza aqui, mas eu acredito que ele tinha uma equipe ali apoiando, falando onde ele queria chegar, entendeu? Enfim. Adaptadas. Agora aqui ele só vai falar mais algumas coisas. Mas nisso tudo, o que que acontece? Então, vamos lá. Justin Baldoni, tô chamando ele de Jason toda hora. Justin Baldoni, um rapaz da mídia, fez aquele TEDx que a gente viu, TEDx muito interessante, muito bacana. Logo em seguida, não, alguns anos depois, produz um filme com a Blake Lively, e aí a Blake Lively do nada começa a receber uma chuva de hates, né? Sem entender por quê. E aí ela processa ele logo em seguida em relação a esses prints. Mas, de fato, o que que ele fez, né? A gente tá falando aqui que ele tá fazendo algumas coisas que não parece a mesma pessoa do TED Talk, mas o que que de fato ele fez, né? Entenda as acusações aqui de Justin Baldoni, é assim que acabam. Então aqui, uma briga entre duas estrelas de cinema tem tomado os noticiários internacionais após protagonizar um filme com Justin Baldoni. Blake Lively prestou queixa de assédio sexual, retaliação contra o ator da Califórnia. Os dois viveram um casal conturbado na adaptação de É Assim Que Acaba, lançado em setembro deste ano. Segundo Blake, Justin e a equipe dele projetaram um plano para destruir a sua reputação. Fato, assim, acho que vai passar por toda a justiça lá dos Estados Unidos, né? Mas com essas mensagens e tudo que a gente acompanhou, que aconteceu esse ano, não sei como vocês acompanharam, eu acompanhei, fica clara essa situação. A atriz alega que durante as filmagens o artista chegou a entrar no camarim enquanto ela estava nua e ainda fazia comentários depreciativos sobre o corpo da estrela. Ou seja, não quero nem pensar o que ele falava. Do outro lado, Justin negou as acusações. Entenda. Não vou conseguir entender? Cadê? Onde eu entendo? Será que eu entendo no vídeo? Não, não é no vídeo. Porra, R7. É no vídeo que eu vou ter que entender? Que todo mundo vai ter que entender? É no vídeo, gente. Vamos lá então. O que que tá. Vamos ver. Uma briga entre duas estrelas de cinema protagonizou. Aliás, elas são protagonistas de um filme de sucesso. Principal assunto em Hollywood nesse fim de ano. E essa confusão tá tão grande que foi até parar no tribunal. Quem vai contar os detalhes pra gente dessa história é a nossa correspondente dos Estados Unidos, no Balanço Geral, a Tina Roma. Tina! Nas telonas, uma história de amor, sem final feliz. Na vida real, os atores que protagonizam o filme não formam um casal, mas a história deles também não termina nada bem. A atriz Blake Lively apresentou uma queixa de direitos civis contra o ator Justin Baldoni. Blake o acusa de assédio sexual e retaliação. A atriz alega que Justin e a equipe dele projetaram um plano para destruir a reputação dela. A queixa foi apresentada em um tribunal na Califórnia. A atriz afirma que durante as filmagens até aconteceu uma reunião emergencial para abordar um ambiente de trabalho hostil que quase interrompeu a produção do longa. O marido de Blake, o ator Ryan Reynolds, estava presente na reunião. Ela afirma que Justin mostrou a ela, aos membros da equipe e a outros membros do elenco vídeos e fotos sensuais de mulheres e que o ator chegou a entrar no camarim dela quando a atriz estava nua. Blake também afirma que Justin e o produtor do filme falavam sobre o vício dele em pornografia e faziam comentários depreciativos durante as filmagens. Doido, né? Porque, inclusive, lá no TED ele fala sobre isso. Ele falou, não vou nem entrar nessa questão de nem em outros pontos, né? E é uma coisa que assola ele até hoje. Aquele TED é de 2017, então já tem o quê? 7 anos. Como ela estar acima do peso e não tão sensual para uma cena. Justin Baldoni negou qualquer ilegalidade, mas ele já foi retirado da agência de talentos que o representava em Hollywood.
O filme que os dois protagonizam aborda o tema violência doméstica e já arrecadou desde a estreia em agosto mais de R$500 milhão em bilheteria em todo o mundo. Justin é casado desde 2013 com a atriz Emily Baldoni. Os dois têm um casal de filhos. Já Blake Lively e Ryan Reynolds estão casados há 12 anos e têm 4 filhos. Impressionante, né? Que encrenca, hein? É, encrenca. Bom, gente, então é isso, né? Não vamos ser até quando a gente tem que ser homem suficiente, mas a gente tem que ser homem suficiente também até parar de fazer essas merdas, né? Porque não adianta falar todo bonito lá no TED e alguns anos depois sair uma merda como essa, né? Bom, gente, é isso. Vamos ver vamos ver não. Vamos. Eu tava vendo, inclusive, aqui agora há pouco, dá uma olhada. Advogado de Just Baldoni diz que ele tá planejando processar ela, né? Isso é de um dia atrás. Então, primeiro, o que que aconteceu? Ela foi cancelada, aí ela processou ele, e agora ele vai processar ela. Que doideira, né? Então, aqui, ó. Justin planeja processar Blake Lively. Tá, contra a difamação, acusações nos bastidores, o processo será todo protocolado, ainda assim que os tribunais após recesso, tá? O primeiro processo vai chocar, ó, quando protocolarmos o primeiro processo, vai chocar todos aqueles que foram manipulados a acreditar em uma narrativa comprovadamente falsa. Será embasada por evidências concretas e contará com a verdadeira história. Nunca vi, em mais de 30 anos de carreira, um nível tão extremo de comportamento antiético alimentado por manipulação midiática. Então, assim, gente, é o último dia do ano, mas tem muita coisa ainda para acontecer. Não sei de fato ali deixa eu arrumar aqui. O que que a galera aí do Just Baldoni vai fazer com a, enfim, tô curioso. Tô curioso, o que que eles vão falar, porque se eles conseguiram afundar a Amber Rose a ponto de todo o grande público não saber quem tava falando a verdade, se era Johnny Depp ou Amber Rose, é Amber Rose? Não, acho que eu tô falando os nomes errados, assim, ai, não lembro, depois eu corrijo. O que que será que vai acontecer com a Blake Lively, né? Que assim, no caso de Johnny Depp ainda, a mina, ela conseguiu, ela já era uma pessoa de muito sucesso, mas ela conseguiu um estrelato pós, se eu não me engano, relação com o Depp, né? Agora a Blake não, a Blake ela já tem uma história ali em Hollywood há mais de 20 anos, quase 30 anos, entendeu? Então, o que será? Gente, eu vou parar de fazer teorias. Mas é isso. Se você gostou, deixa seu like, comenta aqui embaixo qual que é a sua opinião sobre o assunto. Será quem que de verdade está errado? Será que a Blake está errado? Será que o Just está errado? Será que a gente ainda vai se surpreender bastante com essa história? Vocês eu não sei, eu sei que eu vou continuar acompanhando. E se você quiser saber mais coisas, inclusive sobre essa treta, se inscreva no canal, ative as notificações, porque todo dia vai sair um vídeo novo aí, pelo menos em 2025. Ou seja, esperem uns 300 vídeos ainda para esse ano, tá bom? Gente, valeu, um feliz ano novo para todo mundo e que 2025 venha com muitos caminhos abertos. Um beijão.